A gente fala sobre políticas, definições partidárias para a disputa eleitoral em outubro, se encaminham rapidamente. O ex-ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato à presidência pelo Podemos, é um dos protagonistas dessas eleições, tenta se viabilizar como a terceira via, agora em 2022, e ele gentilmente nos atende agora, participa do Jornal da Manhã, inclusive com a presença dos nossos comentaristas também. Tudo bem, candidato? Muito obrigado mais uma vez pela gentileza, pela atenção de estar conosco. Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Eu agradeço aqui a oportunidade para falar na Jovem Pan News, falar com você, com a Adriana e com os comentaristas. Muito obrigado. Bom, eu já pergunto para o senhor sobre essas movimentações partidárias. Ontem, Geraldo Alckmin se filiou ao PSB, ao que tudo indica, ele será vice na chapa do ex-presidente Lula. De que forma a presença dele na avaliação do senhor pode dar um fôlego a mais para essa candidatura de Lula? E como é que o senhor pretende rebater quaisquer críticas que venham do próprio Partido dos Trabalhadores em relação ao ex-presidente Lula? Ministro. Olha, eu acho que a entrada do Alckmin não muda nada na chapa do Lula, é uma contradição, considerando tudo que o ex-governador Alckmin falou em relação ao Lula no passado, que jamais estaria do lado dele, denunciando os próprios esquemas de corrupção. E se tem alguma coisa que é importante na política é a coerência. Então não muda nada, o Lula continua falando que vai revogar as reformas modernizantes do país, que quer fechar a nossa economia. Não existe nenhuma nota de arrependimento do Partido dos Trabalhadores em relação aos grandes escândalos de corrupção da Petrobras, por exemplo. Então não muda nada, a população brasileira sabe que o que foi o governo do PT do passado não é o fato do ex-governador Alckmin entrar nessa chapa que vai mudar alguma coisa em relação a isso. Na sequência, a pergunta de Ricardo Salles. Moro, eu tenho uma curiosidade, uma pergunta para te fazer desde lá de trás, quando da sua saída do governo. Aquela sexta-feira em que você fez aquela coletiva de imprensa, traindo a confiança do presidente Bolsonaro e criando uma montanha que no final paria um rato, porque não havia fato nenhum a ser denunciado. Você foi o único ministro que saiu do grupo de WhatsApp dos ministros sem se despedir de ninguém. Por quê? Olha, depois eu mandei um recado, inclusive, me despedindo. Não tem nenhum problema pessoal em relação a você, Salles, nem nada. É verdade. Tenho visto algumas ofensas que você tem feito em relação a mim, lamento muito quanto a isso, mas eu estou com a consciência tranquila em relação à minha saída para o governo. Eu entrei no governo, um dos objetivos era consolidar o combate à corrupção, e todo mundo sabe disso, e essa bandeira foi abandonada pelo atual presidente. Hoje a gente não vê a Polícia Federal é inoperante, não tem investigado e prendido ninguém por corrupção. É claro que a gente tem tido reveses, né, do combate à corrupção vindo de outros poderes, mas a gente sabe que esse governo abandonou por completo essa pauta. Agora a gente está, inclusive, vendo essas grandes suspeitas de corrupção no Ministério da Educação, e isso precisa ser apurado. Então, assim, eu permaneci fiel ao povo brasileiro quando saí do governo. Fiz isso com muito orgulho. E não traí ninguém nessa história. Se tivesse ficado, sim, teria traído o povo brasileiro. Sua pergunta, Cristina Grêmio. O microfone, Cris. Porque em função... Tá me ouvindo? Eu queria fazer duas perguntas em função até dessa sua última fala, quando você fala que a Polícia Federal não tem prendido ninguém por corrupção. E a gente vê muito nas redes sociais as pessoas se expressando e dizendo não prende ninguém por corrupção porque não há corrupção, ou não prende ninguém porque não trabalha, porque a gente acompanha operações da Polícia Federal e inclusive há o famoso Covidão aí, em andamento. Espera-se sim que sejam presos os responsáveis por desvio de recursos da saúde nos estados e nos municípios durante a pandemia. Essa é uma pergunta, então. E a outra é em relação à condenação do ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a pagar indenização por danos morais ao ex-presidente Lula. Como que você, como ex-juiz desse caso, vê essa condenação? Olha, essa condenação é um absurdo, é um tapa na cara dos brasileiros. A gente sabe o que aconteceu no caso da Petrobras e agora a gente vê quem combateu a corrupção, quem se sacrificou, que o que o Deltan fez não foi isento de riscos em relação tanto à carreira dele como em relação à própria integridade dele. Ele agora sendo punido por ter feito a coisa certa, por ter feito o seu trabalho. Então isso reflete muito o estado atual
do Brasil, no qual foi completamente abandonado o combate à corrupção. Eu posso fazer um desafio aqui. Alguém se lembra o nome de uma pessoa relevante que foi investigada e presa por corrupção durante todo o ano de 2021 ou nos últimos 12 meses? O que a gente está vendo dos três poderes, parte do Supremo Tribunal Federal, de parte do Congresso e do governo Bolsonaro, é um completo abandono das bandeiras anticorrupção, inclusive muitas delas que levaram à eleição do presidente. O presidente hoje está abraçado com o centrão político, inclusive com Valdemar da Costa Neto, que foi condenado por corrupção no caso do Mensalão. Então não é que a corrupção não acabou, evidentemente, ninguém é ingênuo no Brasil para acreditar nisso. Teria que ter acabado no governo federal, teria que ter acabado nos governos estaduais, teria que ter acabado em todos os governos municipais. A corrupção está aí, a gente está vendo os escândalos. Que história é essa, por exemplo, do tal do pastor que é indicado pelo presidente para intermediar verbas do MEC e pessoas que aí estariam pedindo, inclusive, suborno para fazer essa intermediação? Dinheiro público não se brinca, não se pode ser desviado. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: eu sou o único pré-candidato à presidência da República que está levantando essa bandeira. Eu sou o único pré-candidato à presidência da República que está falando, olha, nós temos que ter autonomia da Polícia Federal, nós temos que acabar com o foro privilegiado, nós precisamos voltar até a execução da segunda instância, a gente precisa virar esse jogo, porque a gente não quer que o Brasil se transforme em um país de bandido, em uma terra sem lei. E essa é uma bandeira que transcende as questões eleitorais aqui desse ano. Nós, brasileiros, não podemos abandonar essa luta. Avançamos tanto durante a Lava Jato, e não é só combate à corrupção, é aquela ideia, né, que é fundamental de uma democracia, da gente ter um governo de leis, da gente ter um governo íntegro, da gente ter um governo honesto. E para isso a gente precisa recuperar o combate à corrupção, que foi, sim, isso todo mundo sabe, abandonado pelo governo Bolsonaro. Não é o único culpado? Não é o único culpado, tá? Como eu disse, os outros poderes têm a sua parcela de culpa, mas é evidente que esse governo abandonou por completo a luta contra a corrupção. O ministro, o senhor reforça que é pré-candidato. Quando deve oficializar que vai concorrer à presidência? Isso é certo? Poderia eventualmente abrir mão dessa condição para apoiar um outro candidato na terceira via? E já escolheu o vice do senhor? Qual característica esse candidato da terceira via deve ter para conquistar eleitores que Bolsonaro e Lula não apresentam? Tem que ter firmeza de princípios, firmeza de valores, tá? Tem que ter um histórico e uma credibilidade que confirmem esse fato, mas tem que ser uma voz moderada na política. O brasileiro está cansado dessa polarização que não nos leva a lugar nenhum. Eu vim agora em visita, estou visitando a Alemanha, nós estamos conversando aqui com políticos, com empresários, com autoridades, e a imagem do Brasil no exterior está muito ruim. Isso traz uma série de impactos negativos para o Brasil, inclusive dentro do nosso comércio. As pessoas simplesmente não entendem como é que o Brasil pode estar preso nessa polarização que é insatisfatória não só para nós, mas inclusive em relação à posição do Brasil no mundo. A gente pode dar um exemplo aqui. Hoje o tema central na Europa é, por evidente, a guerra na Ucrânia, tá? E os países europeus estão claramente solidários, salvo ali Belarus, ao que acontece na Ucrânia, ao sofrimento do povo ucraniano. E a gente não vê do Brasil uma posição clara. A gente não vê do presidente da República do Brasil uma posição clara condenando essa invasão. A gente não vê do oponente, do Lula, uma posição clara contra essa invasão, que o PT padece desse anti-americanismo infantil. Agora é sintomático, é estranho ver que os dois espectros políticos, os extremos, né, tanto o Bolsonaro como o Lula, são incapazes de condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Claro que a gente tem interesses comerciais, é claro que a gente quer ter boas relações com todos os países, mas será que a gente não consegue, numa situação dessa, dar uma declaração clara em favor da soberania de um país invadido? E será que isso não deteriora nossas relações com países que nós queremos estar próximos? Veja, por exemplo, aqui um dos temas que nós temos conversado sobre a importância para o Brasil de ter a ratificação do Tratado Mercosul-União Europeia. Isso é importante para abrir mercados no exterior para os nossos produtos, especialmente para a nossa agropecuária.
E o que a gente tem ouvido aqui, Adriana, na Europa, dos autoridades alemãs, principalmente dos parlamentares, é que enquanto for o governo Bolsonaro, é muito difícil que isso aconteça, porque a imagem está muito negativa. E essa posição atual de não condenar claramente a invasão da Ucrânia, tanto por Bolsonaro como Lula, não gera uma perspectiva positiva em relação a esse tratado. Esse é um dos motivos que a gente veio para cá para dizer, olha, o Brasil é melhor do que isso. O Brasil tem valores democráticos, o Brasil quer, por exemplo, ser um jogador, um responsável dentro da comunidade internacional. Nós vamos ter aí um mundo agora adiante que vai ter uma grande necessidade de produção de alimentos e a gente precisa abrir os nossos mercados, mas o Brasil precisa adotar uma posição mais responsável no mundo em relação a esses temas. Estamos conversando com o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República. Eu insisto um pouco na pergunta da Adriana, candidato, em relação à terceira via. O senhor disse que os brasileiros estão cansados da polarização, mas as pesquisas refletem ainda os números principais para Lula e Jair Bolsonaro, e a terceira via, teoricamente, pelo menos em relação aos números, essa terceira via não decola. O senhor abriria a mão em favor de um único nome dessa terceira via? Isso é possível? Inclusive aqui os jornais de São Paulo hoje especulam que João Dória não estaria querendo se aproximar do senhor. Existe uma tentativa de aproximação da terceira via ou não? Claro, Tiago, eu tenho conversado com a Simone Tebet, tenho conversado com o Bivar, eu tenho conversado com o Dória, eu só não faço um grande alarde em relação a isso, porque essas conversas estão ocorrendo para composições. Mas há, sim, uma grande possibilidade de haver uma unificação desse centro democrático. Os termos em que isso vai ocorrer ainda estão sendo objetos aí de negociações e de conversas, mas nós sabemos da importância que o centro se una para poder vencer esses extremos. O brasileiro tem uma natureza naturalmente moderada, o brasileiro não quer viver nesse estado permanente de brigas. É um povo que tem valores muito determinados em favor, por exemplo, da honestidade, quer a volta do emprego, do crescimento econômico e não quer ver a continuidade dessas brigas. E acha que essas paixões, muitas vezes, viram uma espécie de um fla-flu, não devem comprometer a solução dos nossos problemas. Então, sim, nós temos conversado e há essa possibilidade. O que nós temos hoje na pesquisa, hoje saiu, inclusive, uma nova pesquisa do Exame IDEA, é que eu me coloco em terceiro lugar na corrida eleitoral, tá? E à frente dos outros candidatos da terceira via. Então, essa discussão, evidentemente, passa pela minha presença nesse debate. Nós estamos conversando. Vamos lembrar aqui que é importante, nós estamos em março, né? As eleições são em outubro. O que não existe é nenhuma definição, ninguém ganha a eleição em março. Nós vamos ter um grande espaço aqui para discutir. E a sensação que eu vejo, principalmente da grande maioria dos brasileiros, é essa insatisfação. Normalmente, até a escolha de um extremo em detrimento do outro, é porque você pergunta para alguém, por que você vai votar no Lula? Porque eu não quero o Bolsonaro. Por que você vai votar no Bolsonaro? Porque eu não quero o Lula. O Brasil é melhor do que isso. E isso que a gente está fazendo durante o país, estamos ainda falando sobre o que a gente quer fazer, sobre o que a gente pensa, sobre os nossos projetos, assim como agora a gente está fazendo essa viagem internacional para falar que existe um outro Brasil, com um pensamento diferente, um Brasil que quer se alinhar, sim, aos países das democracias ocidentais, com as quais nós partilhamos esses grandes valores fundamentais da democracia e que a gente precisa, sim, se posicionar claramente quando um país tem a soberania violada por outro. Há um grande espaço para uma candidatura, não sei se o termo a melhor aí seja realmente terceira via, mas há um grande espaço para uma candidatura que não seja desses extremos políticos em relação aos quais nós estamos profundamente cansados e já sabemos que não resolvem os nossos problemas. Um é um governo do passado que deu errado e manchado por escândalos de corrupção, e outro é um governo do presente que nos entregou estagnação econômica, isolamento no mundo, sem falar no desmantelamento em relação ao qual ele é também responsável do combate à corrupção. Não é isso que os brasileiros querem. Continuamos conversando com o ex-juiz Sérgio Moro aqui na Jovem Pan, 8h15. Repita. 8h15. Fazendo mais um giro com os nossos comentaristas também. Na sequência, a pergunta de Ricardo Salles. Moro, eu tenho visto algumas declarações suas e agora, inclusive, na viagem sobre a questão ambiental brasileira. E eu
me recordo bem que, por ocasião das reuniões ministeriais, esse assunto ambiental foi tratado inúmeras vezes. E foi tratado da seguinte forma: as questões criminais relativas aos ilícitos na Amazônia deveriam ser combatidas pela Polícia Federal, por quanto fossem crimes, com apoio ao ICMBio ou ao IBAMA, e, por outro lado, fazer, ao mesmo tempo, como solução de longo prazo, regularização fundiária, pagamento por serviços ambientais, também incentivar a bioeconomia, né, e fazer o zoneamento econômico-ecológico. Eu queria saber qual é a sua fórmula para resolver o problema da Amazônia. Bem, quando eu fui ministro da Justiça, a Polícia Federal sempre teve autonomia para fazer o seu trabalho em relação à repressão de crimes ambientais. Inclusive, nós investimos em aprimorar o monitoramento via satélite para habilitar a Polícia Federal a fazer esse tipo de atividade. No entanto, hoje, o que a gente acabou assistindo durante esse governo foi um aumento do desmatamento e da destruição ilegal da Amazônia. Isso, inclusive, aliado a um discurso absolutamente equivocado do presidente da República, Bolsonaro, acabou, inclusive, prejudicando a nossa imagem no exterior. Aqui na Alemanha, conversando com os parlamentares, como eu disse, se percebe o grau de deterioração e como isso tem prejudicado a visão que as pessoas têm sobre o Brasil, que consequências práticas. Em parte, o acordo hoje entre Mercosul e União Europeia está parado, né, por conta da atuação desse governo. Ele foi assinado no começo desse governo, isso foi algo digno de mérito. Na época, todo mundo elogiou, eu, inclusive, elogiei, mas a ratificação desse tratado está distante, porque hoje o Brasil, infelizmente, está sendo visto no exterior como um vilão ambiental. E, às vezes, com uma responsabilização equivocada, absolutamente injusta, da agropecuária brasileira, né? E a agropecuária brasileira que produz e exporta está muito distante lá da Amazônia. Mas, indo ao problema prático, o que nós temos que fazer? Nós precisamos, sim, reduzir o desmatamento, a destruição ilegal. Isso muda pelo... nós temos que ter uma repressão mais forte, isso envolve a polícia, mas envolve também um fortalecimento que é necessário do IBAMA e do ICMBio, que foram, infelizmente, enfraquecidos, né, durante esse governo, e nós precisamos buscar estratégias de desenvolvimento sustentável. No fundo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos utilizar a Amazônia como um trunfo perante o mundo, para que nós possamos nos colocar como uma liderança mundial responsável, né, para a preservação da Amazônia, sim, mas também para atrair investimentos, para garantir ali o desenvolvimento sustentável da região. Ministro, só para registrar aqui, grande potencial. Estamos aqui na Jovem Pan, 8 horas e 18 minutos. O senhor está respondendo a pergunta de Ricardo Salles sobre a Amazônia. Pode continuar, por favor. Isso, a gente tem um grande potencial de desenvolvimento aí do mercado de crédito de carbono, porque o mundo está preocupado com as consequências da mudança climática. E a gente pode, sim, a gente tem que cobrar. Vamos preservar a Amazônia, sim. Agora, a gente quer parcerias, a gente quer investimento, a gente quer que esse mercado de crédito de carbono seja desenvolvido. Agora, a gente não pode utilizar a Amazônia como uma espécie de refém. Ou vocês nos atendem ou nós destruímos. Não é esse o discurso correto. O discurso é, nós vamos fazer a nossa parte. Agora, nós queremos, sim, que o nosso país se desenvolva e queremos ser parceiros do mundo para atrair investimentos nesse mercado de energia renovável, nesse mercado de crédito de carbono, ou seja, há uma grande potencialidade adiante a ser explorada. Mais uma pergunta, Cristina? Eu queria voltar à minha pergunta anterior, porque não só eu, como a nossa audiência, pelo que tem demonstrado aqui nas redes sociais, me mandando mensagens, inclusive, não entendeu muito bem sua resposta. Em relação ao atual governo ter abandonado por completo o combate à corrupção. Eu tinha perguntado se, na sua opinião, foi abandono do combate ou foi o arroxo do governo justamente contra a corrupção e pelo fato de não haver crimes no governo federal relativos à corrupção. E citei o caso do Covidão nos estados. Eu queria só lembrar que mais ou menos um mês atrás, diante da mesma posição sua, a Polícia Federal se pronunciou acusando o senhor de estar mentindo e afirmando que nos últimos 3 anos mais de 1.000 prisões foram feitas no Brasil apenas por crimes de corrupção. O senhor inclusive desafiou aí dizer nomes. Essa nota da Polícia Federal acho que poderia ter trazido a lista dos nomes de quem foi preso.
Mas a gente sabe que há muitas prisões nos estados, especialmente na área de saúde. Secretários municipais, prefeitos foram presos, secretários estaduais de saúde também. Então, eu queria só que o senhor aprofundasse um pouco esse raciocínio para que a gente consiga entender qual é a sua opinião acerca do combate à corrupção e do trabalho da Polícia Federal. Adriana, são dados estatísticos. As prisões por corrupção caíram abruptamente em 2021. Essas prisões a que você se refere em relação aos desvios na área do Covid são de 2020 e muitas dessas investigações foram ainda iniciadas durante a minha gestão de ministro da Justiça e as operações acabaram surgindo depois. Em 2021, Adriana, eu duvido que você consiga nominar alguém, seja no governo federal, seja em governos estaduais ou seja em governos municipais, alguém relevante que tenha sido preso e investigado por grande corrupção. Não adianta prender lá o guarda da esquina ou um pequeno burocrata ali em alguma repartição pública. Não existe ninguém, não está havendo investigações hoje sobre corrupção. A gente vai acreditar que, de repente, a corrupção sumiu do país, não só do governo federal, mas também dos estaduais e dos municipais? É claro que isso não aconteceu. E são os dados estatísticos que apontam que as prisões por corrupção caíram abruptamente em 2021. Eu não tenho aqui número de cabeça. Mas porque a corrupção caiu ou porque caiu a investigação? Como? Porque a corrupção diminuiu ou porque diminuiu a investigação? Porque a gente tem uma imprensa que nunca foi diminuiu a investigação, Adriana. Que nunca cobrou tanto do governo. Diminuiu a investigação, Adriana. Ou você respondendo a Cristina, que caiu em todas as prefeituras, em todos os governos estaduais e também no governo federal. A Polícia Federal hoje não tem autonomia para fazer investigação em relação à corrupção para pegar gente graúda. Quando se aproxima de gente graúda, normalmente o que a gente está vendo, infelizmente, é alguma movimentação lá, tem gente sendo transferida para cá ou para lá e a coisa não anda. Claro que aqui, vamos dizer mais uma vez, há uma parcela de responsabilidade, sim, também do Judiciário, que não tem sido firme. Essa decisão contra o Deltan, como eu disse aqui, é uma afronta aos brasileiros, manda um recado muito ruim de que o crime acaba compensando e quem busca lutar contra a corrupção acaba se vendo com dificuldades, mas assim, é inegável que nós tivemos 3 trocas de diretores da Polícia Federal nesse governo, nós tivemos trocas e afastamentos de superintendentes, de delegados, e nós não estamos vendo nenhuma investigação por crime de corrupção relevante no país. Agora surgiu esse escândalo lá no Ministério da Educação, de intermediação de verbas da educação para prefeituras. Pelo que eu tenho visto, já 3 prefeitos falaram que a eles foi solicitado propina, suborno para a liberação de verbas, pessoas inclusive ligadas, próximas, pelo que diz a imprensa, ao presidente Bolsonaro. Nós precisamos ter uma investigação sobre esse fato. Eu espero que haja essa investigação e se nós, as instituições, Polícia Federal e Ministério Público estiverem trabalhando a sério, é importante que esse trabalho gere resultados. Nós hoje vemos uma situação de completo abandono do combate à corrupção. Foi, aliás, o que permitiu o retorno à política do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Foi esse ambiente leniente contra a corrupção que favoreceu o ressurgimento do Lula, o que diz muito a respeito do que está acontecendo no nosso país. Agora, eu não vou ficar chorando nos cantos ou me lamentando. O que a gente tem que fazer, sim, nós precisamos dar a volta por cima. Nós precisamos, nessa campanha eleitoral de 2022, discutirmos que espécie de país nós queremos ter. Uma terra sem lei, um país de bandido, ou nós queremos voltar ao tempo em que nós combatíamos a corrupção e, inclusive, éramos elogiados internacionalmente a esse respeito. Um período que o brasileiro tinha orgulho de dizer que era brasileiro, porque nós estávamos combatendo aqui internamente a corrupção. É isso que nós precisamos voltar a ter no Brasil. Candidato, rapidamente o senhor respondeu a Cristina. Agora, a última pergunta da Adriana. Adriana. Então, ok. Ministro, por favor, ontem o senhor rebateu uma declaração do ex-presidente Lula falando sobre a crise dos combustíveis, falando que não engane, não subestime a inteligência do brasileiro. O senhor é a favor da privatização da Petrobras? Como o senhor tem visto a situação do petróleo no mundo, especialmente aqui no Brasil? Sou favorável à privatização da Petrobras. O Estado tem um papel regulador do mercado, mas pode diminuir a sua participação na produção de bens e serviços. No fundo, a questão do preço dos combustíveis
é bastante complexa para ser resolvida. Nós temos esse cenário de aumento dos preços mundiais. Mas estaríamos melhores se o governo atual não tivesse deixado a inflação se descontrolar. Porque o problema hoje não é só o combustível. O problema hoje aparece quando a gente vai no supermercado. Não é só o preço da gasolina que subiu, é o preço também dos produtos alimentícios. Isso gera uma série de preocupações. Se a gente for deixar a inflação se descontrolar, se a gente for, como resultado, ter essa elevação enorme dos juros no país, nós não vamos conseguir gerar as condições necessárias para o Brasil voltar a crescer e, com isso, voltar a ter empregos, que é o que principalmente a população quer. Então, sim, nós precisamos retomar o crescimento econômico com responsabilidade social, com responsabilidade fiscal, e precisamos ter políticas econômicas sérias que não coloquem os nossos cofres públicos reféns desse centrão político. Que a gente está vendo hoje, aparentemente o governo está com essa política de gastar o quanto for possível para ganhar a eleição, e a gente sabe que essa conta vem depois. Isso não resolve os nossos problemas. Nós precisamos, na verdade, Adriana, retomar aquele espírito de reformas. Nós precisamos fazer as reformas para modernizar o país e voltar a ter empregos. A solução para esses problemas não é a volta lá à década de 70, uma política econômica da década de 70, como quer o Lula, e nem a política econômica atual do governo, que nos levou à estagnação e provavelmente está nos levando a uma recessão no final desse ano. Nós precisamos ter um governo assim voltado para o futuro, para a inserção do Brasil nas cadeias produtivas do mundo, para a gente poder voltar a crescer. As pessoas querem emprego e crescimento econômico. Nem Lula nem Bolsonaro oferecem isso. Ô, ministro, deixa eu só passar uma informação para o senhor aqui, eu já até aproveitando para o senhor rebater. O ex-presidente Lula postou agora há pouco no Twitter dizendo o seguinte: já tive José Alencar de vice, que eu não conhecia antes, mas tive o prazer de conviver com uma das pessoas mais extraordinárias que conheci. O Alckmin já foi meu adversário em 2006. Isso não é problema, porque estamos tentando construir uma proposta de reconstrução aqui do país, ou seja, ele já sinalizando essa possível aliança. Se eu quiser fazer um comentário, o que isso representa, o que isso significa, ele falando sobre o vice em um minutinho, por favor. Olha, Tiago, para mim não representa nada, porque quem vai ser o presidente, no caso de Lula for eleito, e não vai acontecer, vai ser o Lula, não o Geraldo Alckmin. E como é que você consegue justificar todas essas contradições? O Alckmin, quando foi concorrente a presidente lá em 2018, lá em, 2006, ele sempre foi um crítico severo do Partido dos Trabalhadores, o que parece que um caso de oportunismo político. E o Lula, com as declarações dele, não reconhece os escândalos de corrupção da Petrobras, ou seja, que parece que vai fazer tudo de novo, porque se você não reconhece que fez os erros do passado, eles tendem a se repetir. Fala em controle social da mídia, que é uma forma de defender veladamente a censura, a você impor conteúdo aos telejornais. Quando veio aqui a Alemanha, isso o pessoal tem comentado aqui na Alemanha, ele elogiou o Daniel Ortega, a ditadura da Nicarágua. Não consegue dar uma declaração em favor da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia. Ou seja, a gente começa a duvidar das credenciais democráticas do ex-presidente Lula. E, no ponto de vista da política econômica, o que o Lula tem dito por aí, se ele realmente pretender fazer isso, vai ser um desastre econômico, Vão ser 4 anos, de novo, perdidos pelo Brasil. Então, o fato de você chamar a pessoa X ou Y como vice não faz diferença quando você vê esse cenário. O que nós temos que discutir que são os projetos, as ideias e... infelizmente, os projetos, as ideias do Lula ainda são lá da época anterior à queda do Muro de Berlim. Não vai funcionar no país, não funcionou. A gente tem que ser aqui bastante claro. A maior recessão da história do país, quando as pessoas sofreram, perderam o emprego, foi em 2015, 2016. Sim, foi no governo do PT. Ok. A presidente era Dilma, mas ela foi plantada no governo Lula. Foi um resultado de políticas econômicas equivocadas do governo Lula. Eu tenho certeza que isso não funciona. A gente já testou isso antes e não funciona. Não vai ser chamar
o Alckmin que vai fazer qualquer diferença nisso. Conversamos com o ex-ministro, ex-juiz, pré-candidato do Podemos à presidência da República, Sérgio Moro. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Obrigado, Thiago. Obrigado, Adriana. Agradeço também ao Salles, aí, a Cristina pela participação aqui, pela oportunidade. Tenham um bom dia a todos. Bom dia.